Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou trocar um papo informal com meu querido irmão João Vitor sobre o que a gente tem feito sobre nutrição ultimamente. Então, se você tem dúvida de como eu como, de como ele come, é hoje que você vai entender tudo direito. Vamos ligar para João Vitor aqui em 3, 2, 1. Tiririm 1. Tiririm 2. Oi, João Vitor! Nossa, quanto tempo, como se a gente não se falasse tanto, né? Por FaceTime. Quanto tempo? Tudo bem, e você? E hoje o que a gente vai falar, como eu já anunciei aqui pra galera, é sobre nutrição. A gente vai falar então o que a gente tem feito sobre essa nossa estratégia de macros ou dieta flexível. Então, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor o que é a estratégia de macros ou dieta flexível. Eu acho que dieta flexível é um pouco complicado porque a pessoa pensa que ela vai ter um plano alimentar, né? Vou comer isso, isso aqui. Então tenta mostrar por que é uma estratégia e não uma dieta. Porque você não tem o que comer, né? Você não tem algo restrito. Olha, você não pode comer isso e você só deve comer aquilo. Você tem que bater a sua quantidade calórica no dia dentro dos 3 principais macronutrientes. Então, proteína, carboidrato e gordura. O que acontece é que essa ideia de dieta flexível, esse nome, é aquilo que a gente fala, né? A palavra tem o poder. As pessoas começaram a levar essa dieta flexível para um lado que não deveria, onde elas se preocupam em bater os macronutrientes. Se você comer um Big Mac, ele vai ter proteína, ele vai ter carboidrato, ele vai ter gordura, só que a qualidade é baixa. Então eu acho que o que a gente pode bater aqui o que importa é você bater esses macronutrientes com qualidade. Mas vamos bater nesse ponto, que eu acho que esse ponto é um ponto interessante. Até fiz um post ontem sobre isso, né, do estudo do Twink, que é um cara que é um professor de uma universidade e ele sempre depois dele almoçar, ele levava um docinho, um chocolate que ele comia, e a galera começou a encher o saco dele, botar pilha nele do tipo, não pode, você é professor de nutrição. E aí o que ele tentava sempre explicar é, galera, se tiver dentro do meu equilíbrio calórico, eu sei exatamente o que vai acontecer, porque eu sei o quanto o meu corpo gasta hoje em dia, e se eu estiver comendo mais do que o meu corpo gasta, X vai acontecer. Se eu estiver comendo menos do que o meu corpo gasta, Y vai acontecer. E aí, para provar isso, ele ficou comendo apenas chocolate durante um período de tempo, chama The Twink Study, e ele preveu exatamente o quanto de peso ele iria perder comendo apenas chocolate. A única coisa que ele colocou foi uma porção de vegetais todo dia para ele ter os micronutrientes dele. Então essa parada da caloria, que é algo que as pessoas às vezes não entendem, tipo, não, eu perdi porque eu fiz low carb, ou eu perdi porque eu fiz paleo. Não, você perdeu por causa da caloria. Não é uma dieta porque você não vai receber o que você vai comer no café da manhã, no almoço e na janta e quais serão os seus lanchinhos. Você não tem algo específico. O que você precisa se preocupar é em bater a sua quantidade calórica do dia, de acordo com o seu objetivo, e como que você vai atingir essas calorias, essas necessidades calóricas do seu dia. Então, essas necessidades calóricas no dia viram de 3 macronutrientes: carboidrato, proteína e gordura. Tá? O que eu não gosto muito desse nome dieta flexível é, não é uma dieta, como você mesmo disse, é uma estratégia. E 2, ela é flexível porque você não tem o que comer, não tem os alimentos delimitados, fechados que você precisa comer. Mas as pessoas acabam levando isso do tipo, um Big Mac, por exemplo, ele tem proteína, ele tem carboidrato, ele tem gordura. Só que é uma densidade nutricional muito baixa. E aí que eu acho que as pessoas acabam se perdendo e se enganando com, eu faço a dieta flexível, eu posso comer um Big Mac porque está então, dentro dos meus macros. Um pouco melhor para as pessoas também entenderem por que a caloria é rei. A primeira coisa que a gente tem que bater é esse equilíbrio calórico. É engraçado como os tempos mudam, né?
Se você falasse isso há 4 anos atrás, 3 anos atrás, você fala, não, caloria, não se importa com caloria, se importa com a sua qualidade. E aí, adote a estratégia ou a dieta XYZ que você vai ter o resultado que você quer. Mas não, a gente roda e volta na contagem de calorias simples. Então, para deixar claro para as pessoas se você quer perder peso, você precisa gastar mais do que você consome. Então, a sua balancinha do lado que você gasta sempre deve estar maior do que a balança que você consome. Então você vai colocar sempre a quantidade de comida que você coloca desse lado, nunca vai ser o suficiente para suprir o tanto de atividade que você coloca desse lado. Isso você vai conseguir perder peso, é matemático, tá? Se você conseguir colocar a mesma quantidade de calorias e você conseguir atingir o mesmo nível de atividade física, você vai manter o seu peso, que é muito do que na maioria das vezes eu tento me manter, porque eu não quero nem perder nem ganhar. Eu sempre tento me manter no equilíbrio. E se você quer ganhar peso como você, por exemplo, você tem que colocar mais calorias desse lado do que você gasta. O que aconteceu quando você começou a fazer os 10 mil passos, além do seu treino? Você perdeu peso. Por quê? O seu corpo estava acostumado com uma certa demanda calórica e depois, com os seus passos, você aumentou a sua demanda calórica e, consequentemente, o seu peso desceu porque o lado da balança ficou mais pesado. Então, para as pessoas entenderem um pouco melhor, né? Que é um conceito que demorou para eu pegar na cabeça. Tem 3 formas grandes da gente falar sobre esse outro lado, que é o lado que está fazendo o gasto. Então, o gasto, ele pode ser exercício, então, atividade física com um objetivo. Ele pode ser atividade física, que é tudo que você faz para se manter vivo no dia a dia, né? Que é do tipo, pegar as compras, tomar banho, escovar o dente, ir pro trabalho, voltar. Tudo isso gera uma quantidade de caloria absurda, que eu diria que é muito maior que o exercício, porque o exercício é 1 hora só que você faz. E você tem também a sua taxa metabólica basal, que é aquilo que o teu corpo gasta para se manter vivo. Teria também a quantidade do próprio alimento, que dependendo do alimento que você come, ele tem um certo gasto para ser consumido. Mas vamos falar só dos 3 maiores então, que seria o seu exercício, o seu movimento no dia e o quanto o seu corpo gasta. Explica esses 3 para as pessoas entenderem da onde vem o negativo, para depois a gente falar do positivo. Vamos lá, então acho que desses 3 que você colocou, o primeiro, o que mais gasta, por incrível que pareça, é para manter o seu corpinho. Então, o quanto o seu corpo gasta para ele se manter vivo. Então, se você ficar parado o dia inteiro, como eu estou aqui, sentado, conversando com você, você vai gastar uma X quantidade de calorias. Você sabe? 2.200, 2.300 calorias, parado, né? E isso depende do teu tamanho e da quantidade de músculo que você tem. Quanto maior for a sua massa magra, maior é a quantidade de energia que o seu corpo gasta para se manter, né, dentro dessa demanda energética que naturalmente o seu corpo exige. Então, tem esse é o principal. O segundo é o quão ativo você é no dia. Então, as pessoas acham que não, né? Exatamente. O segundo é o exercício. Exatamente. O exercício é por último, foi o que você disse, o exercício é 1 hora no seu dia. A gente vai chegar lá, mas a segunda parte mais importante é o quão ativo você é. Então, se você fica o dia inteiro, se você trabalha de home office ou que você trabalha no escritório, que chega às 9 e sai às 6 e você fica o dia todo no computador ou em reunião, você sim gasta menos energia do que eu, por exemplo, quando eu dava 6 aulas por dia, onde eu tinha que ficar andando absurdamente. Então, a sua atividade diária natural, então se você mora numa casa com escada, por exemplo, e você sobe dessa escada, isso conta no final do dia. E por último, que entra a sua atividade física. E aí a gente tem que ser claro. Se a gente olhar, por exemplo, a minha esposa Natália, ela é magra, ela tem uma boa quantidade de massa magra, ela treina pesado, mas por mais que ela se esforce, ela vai gastar 300 calorias assim, e ela sai comemorando. Então a mesma coisa por mais pesado que seja meu treino, em 1 hora eu vou gastar 600 calorias. 700 calorias. Quanto é 700 calorias de 2.300 para ficar parado? É bem menor, né? E o quanto você vai gastar de energia, de calorias
se movimentando desde a hora que eu acordo, das 6 da manhã até as 10 da noite, também vai ser maior do que as 700 calorias. Então, antes de você pensar, eu vou fazer atividade que dá meu maior gasto calórico, você deveria se preocupar em ganhar mais massa magra, como fazer uma atividade de ganho de massa magra, e é aí que as pessoas acabam errando e falam assim, eu preciso perder peso, eu preciso gastar caloria, a pessoa fica correndo... Se mata no spinning, vai andar, vai caminhar, vai correr, vai fazer... E esquece da massa magra, que é algo que vai te trazer um maior gasto calórico no final. 2, o seu dia. Então, por mais que se você já sabe que você tem um trabalho que é sedentário, vamos dizer assim, que não é tão ativo, tente colocar hábitos onde você levanta toda hora para buscar água, ao invés de você deixar a água do seu lado, deixar sua garrafinha d'água, tenta levantar toda hora para você encher a água. Isso vai fazer com que você vá mais ao banheiro, então você levanta, vai no banheiro, volta. Tenta, ao invés de você pedir para alguém buscar sua comida, você desce e você vai buscar sua comida lá, se chegou seu almoço. Então tem vários truquezinhos que no final, no dia você pode achar que isso é besta, mas no final da semana, se você fez isso todos os dias, com certeza o seu gasto vai ser significativamente maior do que quem não fez isso, entendeu? Você pode achar muito besta isso num dia só. Sério que ele não tá me mandando eu ir lá buscar, levantar para tomar água? Mas pensa isso, quantas vezes você não vai fazer isso no dia e quantas vezes você não vai fazer isso ao longo da semana? Então, para as pessoas entenderem assim, se a gente fosse pensar em 3 ações, uma para ela tentar tornar o metabolismo dela mais eficiente, 2 para ela aumentar o número de atividade física dela do dia, e 3, o que ela precisa colocar na rotina de exercícios dela. Vamos lá. Então, a rotina de exercício dela vai contar muito nesse momento, que é, de novo, principalmente para as mulheres, isso é muito difícil delas entenderem, ou um cara que vende sobrepeso, que sempre vai ter o conceito de tipo, eu preciso correr, eu preciso comer o mínimo possível e fazer o máximo de cardio possível. Tenta inverter um pouquinho, tenta falar assim, deixa eu fazer 3 vezes na semana um trabalho de carga resistida, ou trabalho resistido que a gente chama, ou seja, a academia ou qualquer coisa que tenha sobrecarga, e deixe a sua atividade aeróbica 2 vezes por semana. Eu acho que essa seria a primeira dica que eu daria para essa pessoa. As outras dicas foi o que eu falei, tentar tornar o seu dia mais ativo, entendeu? Eu acho que essas seriam as 2 dicas mais práticas e fáceis de aplicar, seja qual for o seu objetivo. Eu inseri, todo mundo viu aí o desafio dos 10 mil passos, que me obrigou a levantar a bunda da cadeira e a ter certeza. Olhei um contador de passos, todo mundo tem hoje em dia, e falei, todo dia eu vou andar 10 mil passos. Aí até brinquei e falei, João, quanto você anda normalmente? Ele, já estou em 12 mil, e era 6 horas da tarde. Então assim, tem pessoas que naturalmente já são mais ativas. O que eu disse pra ele é, João, hoje em dia a gente está trabalhando muito sentado, né? E mudou pra caramba o meu nível de atividade. E aí quando eu inseri os 10 mil passos, foi o que ele comentou rapidinho. O que pra mim era caloria de manutenção, virou depois déficit. O que aconteceu? Eu gerei um gasto calórico muito maior inserindo 10 mil passos, principalmente porque a minha média estava em 3 mil passos, eu coloquei 7 mil passos no meu dia. Então assim, eu precisei aumentar a quantidade que eu estava comendo. Então beleza, uma vez que a gente tem essa parte aí para ajudar as pessoas a como gerar mais gasto calórico, a gente tem que entender agora o outro lado. Como a gente chega no cálculo do que é caloria de manutenção. Então eu quero fazer junto com você para mostrar para as pessoas o que viria a ser isso, né? Então, para a gente chegar, é uma formulinha já feita, tem milhões de fórmulas que você pode utilizar, mas a gente, principalmente até para o nosso programa que a gente vai começar, do híbrido, né, que a gente vem falando aí, a gente utiliza e eu vou fazer algumas perguntinhas aí para o João, vamos deixar os links abaixo para vocês poderem fazer isso. E aí o João vai mostrar pra gente como a gente vai chegar nisso.
João, você tem 33 anos, correto? Você quis fazer isso só pra eu te espetar de volta, né? Quem tem 37 é você, eu vou fazer 32. Eu tenho 35 em primeiro lugar, tá? E vai fazer 36. Você tem 31? Eu tenho 31 e vou fazer 32 agora em março. Nossa. Ok. Você tem 100 quilos, né? Não. Tá vendo? Ó, outra coisa, eu comecei a realmente fazer o macro e pesar e eu já caí pra 93,5. Eu tava com 95. Coloca 93,5. Vou colocar aqui 90. Eu não acredito no 93,5, eu vou colocar 94, tá? Você tem 1,89? 1,87. 1,87. Não acertei uma. Você sabe quanto você tem de pescoço? Não, né? Mas deve ser tipo uns 100 centímetros. Tô brincando, não sei quanto que eu tenho de pescoço. Nath, você sabe quanto que eu tenho de pescoço? Nath não sabe. Eu vou colocar aqui... Coloca uma coisa bizarra, tipo do Lucas Luco? Eu vou colocar pelo pescoço do Lucas Luco, tá? Esquece, mas é muito maior. Eu sei que seu pescoço é ainda maior. Vou colocar então um pouquinho mais. Vou dar 43 aqui. E sua cintura? Você sabe quanto você tem de cintura? Não. Cintura, Mox? Você acha que eu vou medir minha cintura? Te dei uma cintura de 90, então. Uma vez que você tem esses dados aqui, a gente está chutando, tá, gente? É só para vocês terem uma noção. Vamos dizer, o body fat do João deu que é 15%. Qual é o seu real body fat que você sabe? 3. Quanto? 3. Ai, gente, dá até vontade de parar. De eu juro, não. Você sabe, então, pô. Se ele sabe... Pois é, mas é um saco isso, não é legal. Se ele sabe que o body fat dele é 3, no caso, vamos jogar até um pouquinho mais, né, gente, para as pessoas humanas aqui. Vamos jogar que é 5, vamos dizer. Qual é o tipo de atividade sua? Você poderia falar que você é sedentário, você é exercício fraco, moderado, exercício pesado. Exercício ou você pesado. É um atleta? Eu consideraria, eu não sou atleta, mas eu consideraria um exercício pesado. É um exercício pesado. Tá vendo, gente? Nem ele colocou como atleta, então você não coloca como atleta, tá? Se nem o João Vitor colocou como atleta, você não deveria colocar. Sua caloria de manutenção, vê se tá certo aí, perto do que a gente tem, acho que vai dar. Sua caloria de manutenção seria 3.966, é mais ou menos isso? Aqui eu coloquei 3.880, tá certo, é isso aí. Então beleza, vamos falar que ele tem 3.900 de caloria de manutenção. Olha que legal, essa tabela ele já vai dar também o que seria o cutting, então se o João quiser perder, ok? E o que seria o bulking, se o João quiser ganhar. Então se o João quiser ganhar, ele tem que comer em torno de 4.400 calorias. Uhum. Se o João quiser perder, ele tem que comer em torno de 3.400 calorias. Então, João, primeira parada que as pessoas precisam entender. Isto é uma base que é utilizado para um cálculo inicial, certo. Correto? Você precisa entender como o seu corpo vai responder à realidade para isso. O que então eu quero dizer com isso? Vamos dizer, o João colocou aí 3.900 e o João começa a fazer os 10.000 passos, o João começa a treinar e ele começa a perceber que ao invés dele manter o peso dele, ele vai perder. E o João não queria perder, o João queria só, vamos dizer, manter. O que ele deve fazer? Ele deve, em pelo menos 10% da caloria total, aumentar as calorias dele. Com isso, ele não vai ter um ganho de gordura tão grande, porque o 10% é algo que ainda, vamos dizer, reduzido, não é algo bizarro. E ao mesmo tempo, ele tem certeza que ele está segurando uma quantidade calórica que vai levar ele à manutenção de novo. Beleza, a gente só falou de caloria até agora, João. Agora vamos entrar nas outras coisas, que seriam o que vai acontecer em relação à proteína, à gordura e depois o carboidrato, que é o último a gente calcular. Tá. Como é uma base para a pessoa entender de primeiro a quantidade de proteína que ela deveria usar. Se a gente utilizar o que a gente vem estudando,
seria em torno de 1,5 a 1,6 por libras, tá? Então, se a gente considerar aí o meu peso, quanto que você considerou o meu peso? 94? 94 vezes 2,2, eu tenho 206 libras, 207 libras, tá? Então esse é meu peso. 207 vezes 1,6 dá 331 gramas de proteína. Ok? Depois nós temos a gordura. Ela pode variar entre 0,3 a 0,45, se eu não me engano, tá? Então vamos lá, vamos pegar 207 vezes 0,45, que deram 93 gramas de gordura. E aí entra o carboidrato, que o carboidrato ele pode ficar entre 2 e 2,5, me corrija se eu estou errado. Mas o bom do carboidrato é a gente pegar o que sobrou da caloria. Uma vez você fez a conta da proteína, você fez a conta da gordura, você vai pegar o que sobrou e dividir por 4. Por quê? Cada 1 grama de carboidrato representa 4 quilocalorias. Então, calma aí. Então 331 vezes 4 vai dar, de proteína eu estou tirando 1.324 calorias. Beleza, então você descobriu o seu tanto de calorias da proteína. De gordura, 93 gramas vezes 9, que a cada grama de gordura são 9 calorias, dá 837. 837 mais 1.324 deu 2.161, certo? Você vai tirar agora da sua caloria total, que era os 3.900. 3.900 menos 2.161 deu 1.739 dividido por 4. 434 gramas de carbo. Ou seja, desta forma você consegue agora uma divisão de macronutrientes. E aí, para a pessoa entender, beleza, eu consegui comer no balanço calórico. O equilíbrio calórico, ele vai te dar a resposta direta de ganho de massa ou perda de peso. Certo. Mas não tanto da composição corporal. E aí, quando eu falo em composição corporal, o que eu estou querendo dizer? É do tipo, eu tenho mais músculo, eu tenho menos músculo, percentual de gordura. A composição corporal, ela está mais linkada à divisão do seu macronutriente. Então vamos lá, a gente sabe que se a gente tiver com a caloria certa, você vai ter ou a manutenção do seu peso, ou o aumento do peso, ou a perda de peso. Mas a gente não está falando da composição, do tipo, pô, você está vendo o João musculoso ali. Para o João estar musculoso, não só a caloria dele tem que estar certa, como ele tem que ter um treinamento de resistência, de força colocado, como ele também tem que ter o macronutriente correto, João. Não é isso? Por quê? Tô com a caloria certa, mas tô com a proteína lá embaixo, tô com o carbo e a gordura alta. O que vai acontecer com a pessoa, provavelmente? Não vai ter os resultados e o ganho de massa magra esperado, né? Porque o ganho de massa magra está totalmente relacionado tanto à sua ingestão correta de carboidrato quanto de proteína. Então vamos lá, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é realmente isso, é a questão da proteína. O primeiro macro a gente tentar ajustar é o macro da proteína, que foi o que você fez a conta rápida aí. De 1 até 1,5, ajusta esse macro da proteína. Saiba que você está batendo o seu macro, entre aspas, mais importante que faz a construção muscular, que é a sua proteína. Uma coisa legal da gente falar é não só isso, aquilo, naqueles 3 pontos que a gente disse que gasta caloria, a sua ingestão do tipo de alimento também influencia esse gasto calórico. Dos 3 macronutrientes, o que mais gasta caloria para ser digerido é a proteína. Então, só de você consumir a proteína, o seu corpo já vai ter que gastar mais caloria
para você poder digerir essa proteína. Então, por isso que ele é o mais importante. Bem dito. E na questão, então, carboidrato e gordura, acho que a pessoa tem que entender que ela precisa fazer uma escolha. Por quê? Se você tem carbo alto e gordura alta, você está indo para alimentos mais palatáveis, correto? Sorvete. Então, o que é carbo alto Sorvete. e gordura alta? Sorvete. Pizza, donuts. É tudo que a gente ama, mas sabe que é a combinação do demônio que a indústria alimentícia fez pra gente, que é do tipo, meu Deus, dá água na boca só de pensar. Então é aquilo, você tem que entender se pra você quer a gordura mais alta e o carbo mais baixo, ou o carbo mais alto e a gordura mais baixa. E aí a última coisa que a gente pega a pessoa no pulo é do tipo, beleza, meu carbo tá alto e a gordura tá baixa. Mas aí eu vou olhar a sua ingestão de fibra. E aí eu falo, caraca, João, você consumiu 10 gramas de fibra só para 400 gramas de carboidrato? O que isso dá indício da pessoa? Ela tá consumindo... O que ela está escolhendo de carboidrato? Ela está consumindo carboidrato ruim, né? De baixa complexidade, vamos dizer assim. É carbo simples, que a gente chama, né? Tem o carbo simples e o carbo complexo. Provavelmente essa pessoa está consumindo pão, macarrão, tapioca, arroz branco, pouquíssimos vegetais. Então, a sua fonte de carboidrato, eu diria que em torno de 80% deles, 85%, de 85% a 90% precisa ser de carboidratos complexos. Então, arroz integral, quinoa, inhame, mandioca, todos esses tipos. Mas tem uma hora que a gente tem 2 momentos que a gente defende o carbo simples. Quais são esses momentos que a gente defende o carbo simples? Pré-treino, moderadamente, e pós-treino, abundantemente. Por quê? Porque o carbo simples tem uma resposta insulínica muito alta. A sua glicemia é muito alta. Quer dizer o que é isso? A insulina é o nosso hormônio mais anabólico que existe. Ele, por incrível que pareça, não é a testosterona. A sua insulina é o único hormônio que vai fazer com que mande sinais para sua célula, para ela assim, ó, sugar todos os seus substratos. Então, por isso que é interessante você, pós o seu treino, combinar carboidrato simples com a proteína, porque ele vai facilitar essa absorção e a reposição tanto do glicogênio muscular, que é carboidrato estocado dentro do seu músculo, que é o glicogênio muscular, ou seja, o seu água de coco, o suco de laranja vai facilitar esse reestoque. Seu glicogênio hepático, que demora muito mais para ser depletado, mas também ele vai fazer essa reposição e vai ajudar ainda o seu corpo a sinalizar, fazer essa sinalização para reestruturar suas fibras musculares que você acabou danificando durante o treino. Agora uma parada que eu não sei se você tem essa mesma sensação, né? A gente começou batendo nesse ponto de que não é dieta e não te diz o que comer. Mas para você zerar o joguinho diário do macro e zerar bem, você aprende pra caralho sobre como você tem que comer. Eu não sei se você te dá um sentiu essa mesma coisa. conhecimento que eu diria assim, é um poder que poucos têm de você saber exatamente o saco. Antes eu achava um saco pesar a comida, mas hoje em dia eu tenho noção clara do que significa, tipo, eu sei que eu tô comendo muito ou eu sei que eu tô comendo pouco proteína, carboidrato ou gordura. Então, esse é um conhecimento que você tem, um autoconhecimento do seu corpo que ninguém vai tirar de você, né? Que é extremamente valioso e que você pode levar pro resto da sua vida. Então, não é uma noia. No começo pode parecer uma noia, mas depois, o poder que isso te dá do conhecimento do seu corpo e a liberdade é muito recompensador. No começo realmente é uma noia, é chato, mas por exemplo, hoje eu tô aqui um final de semana, eu não tenho balança, eu não loguei, mas eu sei mais ou menos o que eu preciso fazer no meu café da manhã. Então, por mais que eu não pesei e eu, sei lá, comi um ovo, eu falei, peraí, minha gordura aqui é baixa, então eu já não vou consumir tanta proteína com gordura, então eu já vou tomar mais whey. E a liberdade. Putz, eu comi pouco carboidrato, era uma tapioca, então tipo, eu já comi um monte de banana e aveia. Então assim, você consegue pelo menos se manter dentro daquilo ali e você não precisa sair. Eu vou poder me socializar com todo mundo, enfim, você tem um conhecimento
que faz com que você não coloque o pé no balde, né? Chutar o balde. É isso então, João, eu agradeço por nosso papo, pra gente poder, sei lá, começar a entrar nesse mundo, para as pessoas entenderem que não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que assim como você tomou esse ano a responsabilidade de falar, quer saber, faz parte da minha saúde eu controlar a minha nutrição e não deixar na mão de ninguém isso, e sim tomar para mim mesmo. Com certeza. A gente vem nessa busca, eu e você, essa troca de conhecimento, você me ajuda, eu te ajudo, a gente lê muito, a gente se informa. E eu acho que para quem quer começar a dieta flexível é uma parada foda. De novo, encare como uma estratégia e vai explodindo esses conceitos que a gente trocou uma ideia hoje. Vai aproveitar o seu final de semana, que eu vou aproveitar. Foi um prazer também. Um beijo para você e a gente se encontra aí para o próximo episódio de mais uma vez aqui pelo YouTube. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, galera. Até o próximo episódio. Bom final de semana para todos, espero que vocês tenham gostado e não deixe de nos acompanhar no nosso vlog da CFP9. Yeah!